Graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, vos sejam multiplicadas. A leitura nas Escrituras Sagradas será feita na segunda carta aos Coríntios, capítulo 5. Porque sabemos que, se a nossa casa terrestre, este tabernáculo se desfizer, temos de Deus um edifício, uma casa não feita por mãos, eterna, nos céus. E por isso também gememos, desejando ser revestidos da nossa habitação, que é do céu. Se, todavia, estando vestidos, não formos achados nus. Porque também nós, os que estamos neste tabernáculo, gememos, carregados, não porque queremos ser despidos, mas revestidos, para que o mortal seja absorvido pela vida. Senhor, Tu és o grande autor da palavra. Aqui estou mais uma vez, no púlpito do Senhor, para ser usado para o benefício do povo, para que o povo possa sair daqui abençoado. Em nome de Jesus Cristo, Senhor, que a Tua palavra seja pregada na singeleza e que ela alcance os corações. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Sentai-vos. No livro Atos dos Apóstolos, capítulo 16, versículo 30, nós vamos encontrar a pergunta mais importante feita por um homem: Senhores, que devo eu fazer para me salvar? Esta pergunta foi feita pelo carcereiro de Filipos a Paulo e Silas. E a resposta foi clara: crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo tu e a tua casa. Pode haver uma pergunta mais importante do que esta? Que devo eu fazer para me salvar? Salvação é livramento, é escape. São Pedro chegou a usar o termo: nós escapamos, em sua segunda carta, capítulo 1, versículo 4, que ele nos deu grandes e preciosas promessas, para que por elas nos tornássemos participantes da natureza divina, havendo escapado da corrupção que pela concupiscência há no mundo. Porque a resposta de Paulo e Silas foi: crê no Senhor Jesus Cristo. Porque o nome Senhor Jesus Cristo detém o monopólio da salvação.
ninguém se salva através de outro nome. Em Atos capítulo 4, versículo 12, está escrito: e em nenhum outro há salvação, pelo que, debaixo dos céus, em cima na terra, não há outro nome dado entre os homens, pelo qual devamos ser salvos. Pregando na casa do gentil Cornélio, São Pedro disse em Atos 10, 43, a este, isto é, a Jesus, dão testemunho todos os profetas, de que todos os que nele creem, recebem o perdão dos pecados pelo seu nome. A salvação, segundo a linguagem bíblica, ela é operada pela graça, que quer dizer favor imerecido. Carta a Tito, capítulo 2, versículo 11. Porque a graça de Deus se há manifestado, trazendo salvação a todos os homens. Aos Efésios, capítulo 2, versículo 8. Porque pela graça sois salvos, mediante a fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus. Não vem por obras, para que ninguém se glorie. Portanto, ninguém se salva por ser bom, por praticar boas coisas. O homem se salva pela graça. Ele não se salva pelas obras, apesar de que ele é salvo para as obras. Aí já é uma outra conotação. Não somos salvos pelas obras, somos salvos para as obras. Aos Efésios capítulo 2, versículo 10. Porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus para as boas obras, nas quais Deus quer que andemos. Carta de São Paulo a Tito, capítulo 2, versículo 14. O qual se deu a si mesmo por nós, para nos purificar de toda injustiça, e preparar para si um povo seu, especial, zeloso de boas obras. Agora, o processo da salvação implica necessariamente no novo nascimento. Por que somos filhos? Obviamente porque nascemos. O que nos identifica como filhos de Deus é o novo nascimento. Em São João, capítulo 3, o mestre Nicodemos, a despeito de toda a sua religiosidade, de todas as suas características notáveis, ouviu da boca do divino mestre as imperiosas palavras: quem não nascer de novo não pode ver o reino dos céus. Nascer de novo implica na morte do ego. Os psicólogos dizem
O ego não pode morrer, porque se o ego morrer, você está morto. Mas o ego nos dá uma conotação pejorativa. É um agregado de psíquicos. Um agregado de psíquicos. Ciúme, ódio, inveja, desejo de adulterar e de outras coisas pecaminosas. O novo nascimento desagrega esses psíquicos. Acontece uma morte. Repito, morte do ego. Aí você poderá dizer como São Paulo disse. Gálatas 2, versículo 20. Já estou crucificado com Cristo. E vivo não mais eu, não mais o ego, mas Cristo vive em mim. Claro que eu estou me referindo ao novo nascimento completo, o novo nascimento com o Espírito Santo. Porque o Espírito Santo é a vida literal de Jesus Cristo na igreja. Segundo aos Coríntios, capítulo 4, versículo 10. E nós que vivemos, estamos entregues à morte todo dia, para que a vida de Jesus se manifeste em a nossa carne mortal. Através do concurso sexual dos nossos pais, nós viemos ao mundo. Trouxemos uma natureza e, muito embora convertidos, nós ainda a temos, contra a qual teremos de lutar até a nossa completa salvação, até a redenção. Por isto, nenhum eleito está satisfeito consigo mesmo. Essa insatisfação é expressada por São Paulo. Ele usou o termo gemido em Romanos 8, 23. Gememos em nós mesmos, esperando a adoção, a saber, a redenção do nosso corpo. Agora, se através do concurso sexual dos nossos pais viemos ao mundo, a Bíblia nos fala de um outro nascimento, que não dependeu da carne, do sangue, do varão. Evangelho de São João, capítulo 1, do versículo 11 em diante. Veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Mas todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem chamados filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome, os quais não nasceram da carne, nem do sangue, nem da vontade do varão, mas de Deus. Este é o novo nascimento. Como é do conhecimento de todos, o homem neste plano material, inexoravelmente está fadado à morte. Pensando bem, esta vida é tão curta.
O salmista disse no Salmo 90, versículo 10, a duração da nossa vida é de 70 anos. Se alguns, por sua robustez, chegarem aos 80, o melhor deles é enfado e canseira. Todos estão fadados à morte. O nascimento é uma chegada, a morte é uma partida. Agora, uma partida para onde? Depende. Depende o caminho no qual a pessoa está caminhando. O Senhor Jesus Cristo mostrou a realidade da vida além túmulo na parábola do rico e Lázaro. Satanás, através dos seus ardis, tem procurado mostrar que após a morte ainda há oportunidade de salvação. Através do catolicismo, ele apresenta o purgatório com o seguinte arranjo teológico: há o pecado mortal e o pecado venial. Morrendo-se com o pecado venial, que é pecado leve, a pessoa não vai ao inferno, porque aquele pecado é leve, não é o suficiente para levá-la ao inferno. Mas ao céu também ela não vai, porque muito embora o pecado é leve, mas é pecado. Daí a necessidade de um lugar intermediário entre o céu e o inferno, chamado purgatório. E para lá vai a alma daquela pessoa, dependendo de sufrágios, de missa de sétimo dia, e se purificar nas chamas do fogo do purgatório. Claro que isto é blefe, isto é sofisma, isto é um ardil de Satanás, mostrando um outro meio da pessoa se salvar, de se purificar, sem ser pelo sangue que saiu das veias do Emanuel. O plano da salvação imprescindivelmente é executado com sangue. Isto foi pressagiado pelo culto de Abel, que oferecendo um cordeirinho sobre o altar, foi aceito por Deus, porque harmonizava com o plano salvífico que seria consumado no alto do Gólgota, pelo sangue imaculado do Cordeiro de Deus. Hebreus capítulo 9, versículo 22. E quase todas as coisas, segundo a lei, se purificam com sangue, e sem derramamento de sangue não há remissão. Primeira carta de João, capítulo 1, versículo 7. Se andarmos na luz como ele na luz está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo pecado. Só que a oportunidade é enquanto você estiver neste plano. Porque depois que você morrer, a morte
cancela irreversivelmente o seu estado. Já o Espiritismo apresenta a chamada reencarnação, a chamada lei kármica. E Satanás tem trabalhado até em divã de psicólogos, fazendo a chamada terapia regressiva, onde pessoas atormentadas, muitas vezes por doenças de origem espiritual, se submetem àquele trabalho e pensam que regridem e voltam às cenas da vida passada. Hebreus capítulo 9, versículo 27. Apenas este versículo desmorona a doutrina espírita da reencarnação. Ao homem está ordenado morrer uma só vez, vindo depois disto o juízo. Então é mentira que uma pessoa morre e o seu espírito volta, reencarna-se em uma outra que nasceu, e aquela outra pessoa tem que sofrer, porque é um meio do espírito se purificar dos pecados cometidos no outro corpo, na outra vida. Olha o blefe de Satanás, mostrando um meio de purificação através de sofrimento. Sim, há um meio de purificação através de sofrimento, mas do sofrimento do Cordeiro de Deus, Jesus Cristo. Aleluia! O Cordeiro de Deus, Jesus Cristo. Pensemos seriamente neste assunto morte. Por que o homem morre? Biologicamente, a morte é explicada assim. O homem morre em função dos seus órgãos vitais pararem. Cérebro, coração. Então a pessoa é declarada morta, biologicamente falando. Mas seria apenas isto a explicação para a morte? Biblicamente, por ocasião da morte, acontece uma coisa que o homem não vê. Está em Gênesis capítulo 35, versículo 18. A Bíblia, se referindo à morte de Raquel, diz: e aconteceu que, saindo-se-lhe a alma, porque morreu. Repito. E aconteceu que, saindo-se-lhe a alma, porque morreu. Por ocasião da morte, desprende-se da matéria uma entidade espiritual chamada alma. A ciência disse que até hoje não conseguiu descobrir se há consciência fora do cérebro. Neste plano material, obviamente não. Mas eu provo, no outro plano, a consciência fora do cérebro. Pois o rico da parábola, atormentado nas chamas, lembrou-se de sua casa paterna, na qual tinha 5 irmãos. Lembram-se? A parábola do rico e Lázaro. O rico se regalava esplendidamente,
Lázaro vivia uma vida de privações, sofrimento. Ambos morreram, mas tomaram destinos diferentes. Lázaro foi levado ao céu, foi levado ao seio do pai Abraão, ao passo que o rico foi para o Hades, e nas chamas ali, levantou seus olhos e viu a Lázaro no seio do pai Abraão, e chegou até fazer um pedido, para que pai Abraão mandasse a Lázaro, que molhasse a ponta da sua língua, que refrescasse a ponta da sua língua, porque o seu tormento era grande. Se você pode pensar em um sofrimento atroz, se você pode pensar em um sofrimento terrível aqui nesta condição humana, ele é ainda um prazer em relação ao sofrimento do inferno. E se você pode pensar em um gozo nesta condição humana, é um sofrimento em relação ao gozo celestial. Porque quem partiu para o lado de lá na condição de salvo, não deseja voltar. Quando o irmão Brano orou pela sua esposa e ela voltou, ela abriu seus olhos e ele disse: por que tu me chamaste? Eu estava em um lugar tão maravilhoso. Ela estava no paraíso. Suponhamos que um porco sofresse uma metamorfose e deixasse de ser porco e passasse a ser um ser humano, com hábitos de um ser humano. Ele jamais desejaria voltar a ser um porco e viver em um chiqueiro. E a diferença desta condição humana para aquela condição espiritual é muito maior do que a diferença de um porco e um chiqueiro de porco ali para um ser humano. É melhor estar ali que aqui estar. Aleluia! É melhor estar ali que aqui está. Este corpo é um invólucro, é uma cobertura. Agora a alma, muito embora ela tenha uma função biológica, está escrito em Levítico capítulo 17, versículo 11, porque a alma de toda a carne está no sangue. Não diz que a alma é o sangue, diz que a alma de toda a carne está no sangue, mas aqui é o aspecto biológico. A Bíblia fala na alma, no aspecto sentimental também, como Mateus 26, 38, Jesus disse: a minha alma está triste, até a morte. Aqui é o aspecto sentimental. Alma, sentimento. Agora a Bíblia fala na alma como a parte imortal do homem. Mateus 10, 28. E não temais os que matam o corpo e não podem matar a alma. Isso quer dizer, a alma não morre, ela é imortal. Apocalipse capítulo 6, a partir do versículo 9, está escrito que, havendo aberto o quinto selo, foram vistas
as almas dos que foram mortos pela palavra de Deus e pelo testemunho que deram. Elas não morreram. Preciosos amigos, irmãos, pessoas que nos visitam nesta noite, pensemos seriamente em nosso destino eterno. Ao findar o labor desta vida, quando a morte ao teu lado chegar, que destino há de ter a tua alma? Qual será no futuro o teu lar? Você não pode pensar em salvação sem que você passe pelo batismo em nome do Senhor Jesus Cristo. Porque se você não foi batizado em nome de Jesus Cristo, você não tem ainda a purificação dos seus pecados. Isto é Bíblia. São Pedro foi claro em Atos 2:38. Arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo, para o perdão dos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Se você ainda não foi batizado em nome de Jesus Cristo, você não tem o perdão dos seus pecados. Nós temos uma história nas Escrituras, em Atos 10, de um homem chamado Cornélio. Ele era centurião. Um centurião comandava 100 soldados. Cornélio era um homem religioso. Cornélio era um homem que excedia a religiosidade de qualquer batista, de qualquer metodista, de qualquer presbiteriano, de qualquer assembleano. Ele era um homem que brilhava religiosamente, temente a Deus, dava esmolas, orava continuamente. E um dia ele foi visitado por um anjo, e o anjo lhe disse: Cornélio, a tua oração tem chegado a Deus, as tuas esmolas têm chegado a Deus, mas você precisa fazer uma coisa. Mas o que é que eu preciso? Se a minha oração já tem chegado a Deus, se as minhas esmolas têm chegado a Deus, o que é que me falta? Eu não vou te falar, eu não tenho comissão de Deus para te falar. Mas lá em Jope, há um homem chamado Pedro, que está na casa de um tal Simão curtidor, e ele dirá o que você tem que fazer. Mande chamá-lo. Pedro então teve um arrebatamento de sentidos, porque a igreja primitiva teve o seu berço em Jerusalém, e a igreja ainda carregava o preconceito de que a salvação era apenas para os judeus. E Deus, querendo quebrar aquilo, mostrou a Pedro um lençol. Nesse lençol estavam répteis, aves, quadrúpedes, animais de todas as espécies que, segundo a lei cerimonial do Velho Testamento, eram imundos. E Deus disse: Pedro, mata e come. Lá estava inclusive o porco. Senhores adventistas do sétimo dia, lá estava inclusive o porco. Pedro, sendo um judeu, o seu zelo logo despertou: Senhor, a minha boca nunca provou coisa imunda.
E Deus lhe respondeu: o que eu purifiquei você não considera imundo. Na primeira carta a Timóteo, capítulo 4, está escrito que toda criatura de Deus é boa, e nada há de se rejeitar sendo recebida com ação de graça, porque pela oração, pela palavra de Deus, ela é santificada. Mas aquilo tinha uma relação com Cornélio, com a casa de Cornélio, com os gentios. Os mensageiros de Cornélio chegaram, contaram a Pedro. Pedro prontamente foi. Cornélio então mandou chamar todos os vizinhos, encheu a sala, encheu a cozinha, encheu a área, ficou gente lá de fora. Vamos esperar este homem, que deve ser um grande homem, porque se um anjo mandou que eu o chamasse, deve ser um grande homem. E quando Pedro chegou, Cornélio ajoelhou-se aos seus pés e o adorou. Pedro, com toda a humildade de um servo de Deus, lhe disse: levanta-te, levanta-te, porque eu também sou homem. A Igreja Católica, especialista na arte de sofismar, afirma que há duas espécies de adoração: a latria e a dulia, e que a latria se dedica exclusivamente a Deus, e a dulia a anjos, a santos, sendo que a Maria é em uma ordem mais elevada, o que caracterizaria uma hiperdulia. Isto é baboseira. Mateus capítulo 4, versículo 10, ao Senhor teu Deus adorarás, e só a Ele darás culto. Portanto, nós cultuamos a Deus, nós adoramos a Deus, nós bendizemos a Deus. Aleluia. Então, Cornélio contou para Pedro o motivo pelo qual chamou. E Pedro, então, começou a sua pregação. Começou a pregar. E a sua pregação tinha unção. Porque é a unção do Espírito Santo que sensibiliza o coração do pecador. Em seu sermão em Atos 2, ele nem chegou a perguntar para o povo é que perguntou a ele e aos demais apóstolos: que faremos, varões irmãos? Porque o Espírito vivificou aquela mensagem. E se o Espírito vivificar esta pregação em teu coração, isto vai te fragilizar, te sensibilizar, e você se renderá aos pés da cruz, ao Senhor Jesus Cristo. Aleluia. E São Pedro, pregando, o Espírito Santo desceu. O Espírito Santo começou a batizar. E São Pedro concluiu: pode alguém recusar a água para que não seja batizado, havendo esses recebido como nós o Espírito Santo? Você recebeu o Espírito Santo, irmã? Oh sim, eu recebi, eu falo em línguas. Ah, você recebeu? Então dê prova que você o recebeu. Batiza-te em nome do Senhor Jesus Cristo. Vamos, assembleanos, faladores de línguas pentecostais, vocês receberam o Espírito Santo? Deem prova. Na casa de Cornélio eles receberam o Espírito Santo. E Pedro disse: pode alguém recusar a água para que não seja batizado? E mandou que fossem batizados em nome do Senhor. Eles foram batizados
batizados em nome do Senhor Jesus Cristo. O profeta disse que Deus não chama o homem a juízo sem antes advertir-lhe. Deus tem enviado um real chamado de misericórdia, que é esta mensagem. Nós sabemos que Deus está tratando individualmente. Deus não está tratando com nação. Isso é utopia denominacional. Estava lendo um livro de um renomado teólogo batista, e ele dizia assim: oremos e oremos por um reavivamento espiritual em nosso país, para que se levantem chamas e, consequentemente, acabem-se com as coisas mundanas e que haja uma revolução espiritual no país. Isto nunca acontecerá. Pode pôr um pregador em cada esquina de cada cidade. O pecado estará cada dia atingindo uma dimensão maior. Cada ano o carnaval será mais quente. Cada novela será mais diabólica. Porque o mundo jaz no maligno. E nós não somos fantasmagóricos. Outro dia eu li em um carro assim: propriedade de Jesus. Isso é idiotice denominacional. Jesus não quer ferro, não quer lata, não quer borracha. Você é propriedade de Jesus. Nós somos propriedade de Jesus. Nós somos propriedade de Jesus. Porque fomos comprados com o sangue do Cordeiro de Deus. Aleluia! O mundo jamais vai parar com a pregação. O mundo vai parar, sim, com a intervenção divina. Com a intervenção divina ele vai parar. Intervenção para juízo. Nós estamos vivendo em um mundo que é um Éden satânico. Outro dia eu estava ouvindo uma coisa que, sinceramente, aquilo foi como uma flecha em meu coração. Uma pastora com a boca vermelha de batom, com o cabelo cortado, dessa tal de igreja renascer, onde aderentes, pessoas influentes, jogadores de futebol, atletas de Cristo, mercenários, verdadeiros mercenários, com salários astronômicos, a profissionalização do esporte, dizendo que são atletas de Cristo. Atletas de Cristo somos nós, porque nós estamos em campo, e nesta noite nós vamos marcar gol contra o diabo. Gol contra o diabo. O diabo pode pôr zagueiro, que nós vamos com tudo. Nós entramos com a bola. Enfermidade, pelas pisaduras de Jesus somos sarados. Isaías 53. Creia na eficácia da palavra. Aleluia. E essa pastora estava entrevistando uma mulher que é artista de novela e que, entre aspas, se converteu a esta igreja. E essa artista testemunhava o seguinte: quem falar para vocês que para seguir Jesus tem que largar isso, largar aquilo, isso é tudo mentira. E eu, por exemplo, estou seguindo Jesus, não larguei meu trabalho, pelo contrário, meu trabalho está sendo mais abençoado ainda. Sabe qual que é o trabalho dela? Novela, contracenar com um homem, fazer papel
diamante, com abraços e beijos, e dizer que Deus está abençoando essa imundícia, essa leviandade, essa frivolidade, a menos que Deus mudou o seu caráter. Isso não é igreja, isso é loja. Deve escrever em seu frontispício: loja, clube social, clube religioso. Igreja é o corpo místico de Jesus Cristo, no qual você nasce por predestinação. E eu não entrei na família Mendes, eu nasci nela. Você nasceu na igreja de Deus. Aleluia! Glória a Jesus. Mas o mundo vai parar assim, como parou o rei da Babilônia, que fazia o seu carnaval. Convidou seus 1000, suas concubinas, e para agravar o seu pecado, profanava as taças de Deus com vinho, bebendo, dançando, agarrando mulheres, aquela promiscuidade, aquele carnaval, quando de repente na parede uma mão escrevia. Oh, mão, essa mão recentemente escreveu na parede também. Essa mão voltou a escrever na parede recentemente, em circunstância diferente. Escreveu na parede coisa diferente. Essa mão que escreveu juízo na parede, lá do carnaval da morte do rei da Babilônia, voltou a escrever na parede, no tabernáculo Brano em Jeffersonville, diante de uma multidão, o gráfico das 7 eras da igreja, de nosso Senhor Jesus Cristo, com seus respectivos mensageiros. Aleluia! Glória a Deus! A mão de Deus desenhou o gráfico. Aleluia! Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia, Laodiceia. Paulo, Irineu, Martim, Columba, Lutero, Wesley e, para finalizar, William Marion Branham, o nosso precioso profeta. A banda parou, o rei se empalideceu, os seus joelhos batiam um no outro, porque qual é o homem que não se fragiliza ante a onipotência de Deus? Qual o homem que não se fragiliza ante a grandeza de Deus? O outro rei, Nabucodonosor, que se jactanciava da Babilônia, um dia Deus disse: basta, já estou cansado da sua ufanação, vou mostrar que você não é nada. Suas costas criaram pelo, e ele foi pastar capim com cavalo, com égua, com burro, com boi. Deus abate o soberbo. Deus abate o soberbo, eleva o humilde. Põe um Nabucodonosor, tira ele do trono, põe ele para pastar capim. Tira um José da cadeia, põe ele para governador. Em breve Deus fará isso. Empresários, madame, essa elite podre de homossexuais, de lésbicas, de safados, de corruptos, de políticos ladrões, virarão cinza, cinza, sob a planta dos nossos pés. Malaquias 4. Aleluia. Malaquias 4 está escrito isto. A banda parou. A mão de Deus escrevia na parede: Mene, Mene, Tekel. O farsim,
Os sábios foram chamados. Que sábios? A mulher do rei disse, ó, há um homem no teu reino que tem o espírito dos deuses santos. Há um profeta no teu reino. Não, sábio não dá explicação não. Não adianta chamar teólogo que não dá explicação não. Chame o profeta. Chame o profeta. Chame o profeta. O profeta chegou e deu a explicação. Que o rei estava pesado na balança. Ah, então Deus tem uma balança? O ponteiro da balança divina está, ó, marcando o excesso de tanto peso, de tanto pecado. A taça da abominação está para derramar, sem dúvida. E o rei se sentia seguro, porque tinha muralhas em torno da cidade, mas ele não sabia que os medos persas estavam fazendo uma escavação para entrar e possuir a cidade. O que aconteceu naquela mesma noite? O mundo pensa que está seguro. 1 Tessalonicenses 5, quando falar a paz e segurança, repentina destruição virá sobre eles. Nos arsenais das superpotências, Estados Unidos pensa que está seguro. O profeta diz, esse país será feito em pedaços. E eu o vi em 1933, uma explosão atômica. Ele viu a terra em crateras fumegantes. Foi a 7ª visão que ainda não se cumpriu. Mas antes disso acontecer, ele vem buscar a sua amada. Ele vem buscar a sua noiva. Ele vem buscar os seus eleitos. Aleluia. Glória a Jesus. Glória a Deus. Glória a Jesus. O povo no Titanic se sentia seguro. Comenta-se até que eles teriam dito que nem Deus podia afundar aquele navio. No entanto, aquele navio sofreu naufrágio em sua primeira viagem. E quando eles perceberam que o navio estava afundando, eles pararam de tocar o rock. Pararam com a banda. Pararam, sim, com a dança. E pegaram um na mão do outro e cantaram, mais perto quero estar, meu Deus, de ti. Ah, precisa de uma emergência. O que é que o mundo está esperando para parar? Quando a lua avermelhar, quando o sol não der a sua claridade, quando as estrelas caírem do firmamento, as potências do céu serão abaladas, e os céus se abrirão como uma cortina, e aparecerá na nuvem o Filho do Deus vivo, cortejado com toda a sua igreja, para reclamar essa terra que é de Deus, que é dele, estabeleceu o seu Éden novamente aqui, e ele viverá com a sua esposa por 1000 anos. Aleluia. Glória a Jesus. Glória a Jesus. Glória a Deus. Oh, que preciosidade. Nós sabemos em quem nós temos crido. Nós estamos seguros. Nós estamos seguros. A noiva está aqui na terra. A ciência diz que há uma camada que defende a terra do bombardeio dos meteoritos. Quer dizer, os meteoritos não chegam a atingir a terra, porque há uma camada protetora. E eu diria, a igreja noiva, ela está como uma camada. O poder pleno de Satanás não desce enquanto ela estiver aqui. Ela detém esse poder. Não deixe esse poder se manifestar. Segundo aos Tessalonicenses 2, a partir do versículo 7. Porque o mistério da injustiça opera.
somente há um que o detém, até que do meio seja tirado. Será uma coisa simultânea, um sobe e outro desce. A igreja noiva sobe, a plenitude do diabo desce. O homem converte-se na besta. O mundo entra na grande tribulação. Mas enquanto o mundo estará em grande tribulação, bodas do Cordeiro no céu, festa do casamento, o esposo com a esposa, o rei com a rainha. Nós chegaremos lá pela fé. Aleluia! Glória a Deus! Você quer nesta noite fazer a sua decisão? Fiquemos em pé nesse instante. Feche os seus olhos. Eu quero fazer uma pergunta. Tem alguém nesta noite que ainda não foi batizado em nome do Senhor Jesus Cristo e deseja ser batizado e quer receber uma oração? Levante a sua mão como sinal. Aleluia. Deus, toda a igreja mantenha-se de olhos fechados. Tem alguém nesta noite que ainda não fez a sua decisão? Venha à frente. Venha à frente. Você que a mensagem atingiu teu coração e você desejou ser batizado ou ser batizada em nome do Senhor Jesus Cristo, venha aqui para o altar. Nós vamos orar por você. Eu gostaria que um irmão fosse cantando: ao findar o labor desta vida, quando a morte ao teu lado chegar. Enquanto isto, se o Espírito sensibilizar o teu coração e você desejar ser batizado, venha à frente, nós vamos orar por você. Aleluia. Glória a Jesus. Ao findar o labor desta vida, quando a morte ao teu lado chegar, que destino há de ter a tua alma? Qual será no futuro
Glória a Deus. Mantenham-se de olhos fechados. Pessoas enfermas, levante a sua mão nesse instante e acredite no poder da palavra. No nome de Jesus Cristo, está escrito em Isaías 53, que pelas suas pisaduras somos sarados. Receba a bênção nesta hora, em nome de Jesus Cristo, pelo poder de Deus, que toda enfermidade, toda obra do mal seja repreendida em nome do Senhor Jesus. Amém. Pastor Francisco. Graças a Deus. Estamos chegando ao encerramento. Você que decidiu e está disposto a tomar o santo nome do Senhor Jesus no ato do seu batismo, você deve procurar se identificar para isso conosco e nós marcaremos